Para falar do grande período do Mao Tse-tung e dos governantes da China, a gente deveria falar de como foi tomada pela primeira vez o poder dos governantes socialistas da China. E, em especial, o Mao Tse-tung, ele foi o que passou por diversos processos e guerrilhas e revoluções dentro do território chinês. E acho que a gente pode considerar que o mais importante foi o processo revolucionário do campo. E como Mao Tse-tung ele liderou a Grande Marcha, que foi o processo de tomada do poder do campo para as cidades, né? Com isso foi dessa forma que o Mao Tse-tung entrou no poder e com um exército guerrilheiro camponês. A Grande Marcha foi um processo anti-Kuomintang que lutou contra a perseguição do pessoal do Partido Comunista Chinês. Esse pessoal, que durante a Grande Marcha foi liderado pelo Mao Tse-tung, e foi um jovem revolucionário da época que levou o país a se libertar das garras do nacionalismo e capitalismo do Kuomintang, que essas eram as bases do Kuomintang. E todas essas revoluções nos levaram ao grande período Mao Tse-tung, onde houveram diversos desafios na reconstrução do país, da China, que sofreu muito no governo Kuomintang. Bem, alguns deles era recuperar a economia do país, modernizá-lo, investir na indústria. Sim, porém o governo não focou nas pessoas, onde várias morreram de fome, e isso foi conhecido como período de grande fome na China. Então, a Grande Fome resultou na Revolução Cultural, que foi a revolução da classe média. A Revolução Cultural é nada mais nada menos do que o processo de perseguição aos traidores, com a juventude à frente. Ela ocorreu em 1966 e 1968. Todo esse caos na China acabou trazendo a ruptura entre ela e a Rússia, que estava em meio à Guerra Fria e muito caos dentro de ambos os países. Isso também trouxe o isolamento geopolítico da China, já que seu maior parceiro econômico havia abandonado. Outra coisa é que Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, foi a Pequim discutir com Mao Tse-tung, o atual governante da China na época, sobre a reunificação da China e Taiwan, que era governada pelos ex-Kuomintangs que decidiram manter o capitalismo próximo da China. Isso tudo foi uma preparação para o início do período Deng Xiaoping, que existe uma frase muito marcante dele que, abre aspas, não importa a cor do gato, mas sim se ele caça ratos, pois seu grande objetivo na China era reestruturar o país, a economia, trazendo bolhas de capitalismo para algumas cidades, que foram as zonas econômicas especiais, que foram essas bolhas de capitalismo. Só que essas bolhas de capitalismo afetaram a sociedade, resultando no massacre da Praça da Paz Celestial, onde jovens e estudantes protestaram por democracia e pela queda do ditadorismo. O significado desse massacre foi que não haverá abertura democrática e que o poder é do PCCH. E agora podemos ir ao atual governo da China, do Xi Jinping, que traz muitos reflexos do passado governo Deng Xiaoping, como a abertura para o capitalismo em algumas bolhas das chamadas zonas econômicas especiais, que tecnicamente e com muitos dados provam que elas acabaram beneficiando a economia da China. Mas isso não significa que o capitalismo possa funcionar como possa ser útil como o modelo principal de econômico da China, já que o resto do país funciona na base socialista.
Recentemente, Xi Jinping já disse em muitas entrevistas que ele busca acabar com essas bolhas de capitalismo e tornar o país inteiramente socialista, o que pode ser muito bom para a sociedade, que já visando que o capitalismo não traz muitos benefícios para o povo.